Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem. Eu sou Andrei Mosqueto, mas não se preocupe, você não está sozinho comigo. Daqui a pouco vai ter a presença de Lula Carneiro aqui e mais especialmente do nosso convidado de hoje, o Gabriel Caro Preso. Deixa eu contar pra vocês quem é o Gabriel. Bom, primeiro o Gabriel é meu amigo, eu tinha convidado ele para conversar aqui sobre o lugar onde ele trabalha atualmente, que é o Catarse, para que você, quadrilheiro, você possa escutar sobre como funciona o site. E para você, especialmente, que tem alguma ideia, que gostaria de colocar algum projeto lá no Catarse, que talvez, quem sabe, um dia vire um episódio de quadrilhagem, que você descobrisse alguns truques para você poder usar melhor ainda essa ferramenta. O Gabriel, ele além de trabalhar no Catarse, ele é formado em design gráfico pela ETEC José Rocha Mendes. Ele é palhaço, improvisador, ator, ele é profissional de marketing e ele é um sujeito muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista como a gente gostou. Olha, no fundo da nossa entrevista às vezes tem um barulhinho de ar-condicionado e a gente teve alguns problemas com o microfone, tá? Então desde já as nossas 1000 desculpas para vocês, a gente está tentando melhorar. Se você gostar do episódio, por favor, dê um like e compartilhe, que isso ajuda muito a gente a fazer os próximos episódios de Quadrilhagem. Assim, a gente veio gravar aqui na Geek por sugestão sua, até porque eu descobri há 10 minutos atrás que eu trabalhei aqui. Que você é um dos criadores... Uma das pessoas que estava envolvida com o nascimento dessa loja. Exatamente. Isso foi quantos anos atrás? Foi 6 anos atrás. 6 anos atrás. E nessa época você era um jovem que não conhecia esse universo, você já conhecia loucamente esse universo e veio trabalhar num lugar assim? Eu era um jovem que se adequava perfeitamente ao que eles precisavam para essa loja. Porque eu tinha um conhecimento generalista de todas as coisas que são vendidas aqui. Então assim, eu não era um grande especialista em nenhuma delas, mas eu conseguia me virar e fazer bons atendimentos. Só para quem não conhece a Geek, porque você não é obrigado, mas só para a gente deixar claro, generalista a gente está falando de gibi, videogame, action figure e jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, que foi a área na qual você se especializou na sequência. Logo em seguida, trabalhei por 4 anos na Galápagos Jogos, que é uma editora de jogos de tabuleiro. E aí, desse assunto eu domino brutalmente. Assim, é justo falar que nos últimos anos ela é a editora de jogos, né? É a maior editora de jogos de tabuleiro modernos da América Latina. Porque antigamente você podia falar Grow, A Grow continua sendo uma das maiores editoras da América Latina, mas a Galápagos se especializa em jogos de tabuleiro modernos. E aí tem uma diferença. A Grow tem alguns títulos dentro dessa vereda dos jogos de tabuleiro modernos, tipo Colonizadores de Catan, que é o pai dos jogos de tabuleiro modernos, como ele é chamado. Mas a Galápagos é especialista na publicação desses jogos específicos, jogos de hobby ou designer games, como você preferir chamar. E daí você trabalhou na Galápagos e atualmente você saiu da Galápagos para ter o seu trabalho atual. Isso. Que é? Eu sou líder de comunidade geek, bonito, né? No Catarse. Cara, líder de comunidade geek é bom porque, assim, se eu fosse um personagem de RPG, eu gostaria de ter esse trabalho. Esse título, né? Claro. Sim, e a gente está começando a trabalhar com uma teoria, um novo modo de organização que são os squads. Não sei se já ouviu falar disso. Não? Conta pra nós. Tem um teórico de organizações que criou esse método de organização de empresas, e esse cara era muito fã de Dungeons and Dragons. E aí, o que ele fez? Ele dividiu a empresa que ele trabalhava em esquadrões, squads. E ele divide os funcionários, ou os colaboradores, por classes. Então você tem uma pessoa que atua em determinada classe. E aí essas classes se juntam para criar esquadrões, e esses esquadrões se comunicam. Lula, você não fica feliz de encontrar pessoas que são mais nerds do que a gente? Muito, esses são os nerds de raiz, de verdade. Agora, eu tenho que dizer uma coisa, esse episódio tinha que ser em vídeo porque vocês precisavam ver a cara que o Andrei fez enquanto escutava ele. A cara de como eu queria ter inventado esse negócio. Não, é totalmente. Gabriel, então assim, só pra gente deixar claro pra quem tá escutando a gente, por que a gente marcou esse papo. Recentemente, o Lula e eu, a gente esteve na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, além das atrações
das grandes atrações, de você ter os autores famosos, de você ter um puta de um carrinho de supermercado passando embaixo. O famoso carrinho. O famoso carrinho de Ele supermercado. chega 2 vezes aqui na loja para entregar os produtos que vem lá do entreposto, lá embaixo. Mas já tá voltando já. Vamos esperar o carrinho ir embora. Eles vão... Isso, pronto. Isso. Esvaziei muito esse carrinho já na minha vida. Então, o Lula e eu, a gente teve recentemente na Bienal de Quadrinhos. E além das atrações principais, assim, dos autores e tudo mais, no galpãozão principal... Nas mesas, onde tinha a maioria dos participantes da Bienal, onde tinha a maioria dos independentes da Bienal, a gente encontrou com uma frequência que eu diria de 98% das vezes o negócio dizendo que esse projeto foi um projeto independente que foi viabilizado graças ao Catarse. Graças ao lugar onde você brinca com o seu RPG... O meu RPG corporativo. Então, eu sei que você não entrou no começo dessa revolução, mas você faz parte lá de dentro há bastante tempo para contar pra gente o que está acontecendo com a cena independente, que tantos independentes agora estão com vocês, ou se viabilizam por causa de vocês. Ótimo. Sim. Hoje em dia a gente é responsável pela publicação de boa parte dos títulos independentes de quadrinhos no Brasil. Recentemente teve o troféu HQ Mix, aconteceu agora. Se eu não me engano, a gente tinha 6 títulos que foram premiados, que eram viabilizados pelo Catarse. Os outros todos eram de editoras, foram publicados por iniciativa privada, enfim. E alguns deles foram viabilizados por iniciativas de incentivo fiscal ou editais de cultura, né? Que a gente tem aqui em São Paulo o PROAC, que tem o PROAC de quadrinhos, que acho que premia 15 títulos por ano. E tem o Itaú, lança um edital, que é o Rumos, que serve para várias frentes artísticas, quadrinhos uma delas. Mas hoje em dia, para o artista independente que não tem contrato fechado com a editora, o Catarse é uma maneira de viabilizar o projeto dele, assim. O Catarse, quando surgiu como uma maneira de viabilizar projetos de qualquer categoria que as pessoas quisessem tirar do papel. Ainda é isso. Mas a gente observou nos últimos anos que essa categoria de quadrinhos e jogos, que é o que eu cuido, aí o líder de comunidade geek, teve um crescimento muito grande. E por que isso acontece? Não sei se é essa a pergunta, mas... essa é a pergunta, na verdade, e até a curiosidade, porque assim, obviamente o que aconteceu é que algumas pessoas fizeram, deu certo, né? Porque se não tivesse dado certo as pessoas tinham fugido embora, e de repente parece... Quando você vê que a grande maioria das pessoas que está lá tem os seus projetos viabilizados pelo Catarse, aqueles que não têm editoras atrás, você começa a achar que o Catarse faz parte agora do manual de sobrevivência da edição brasileira. E daí vem essa coisa, né? Porque ao mesmo tempo nós estamos num momento em que a história em quadrinhos brasileira produz mais do que nunca. Isso Sim. serve para várias manifestações culturais enfim, em torno do mundo, mas no Brasil, no caso das histórias em quadrinhos, é isso. A gente está num momento de explosão de criatividade, eu acho. Tem gente que diz que talvez não seja tão bom quanto o que existia antes, mas enfim, isso não é o caso. Por outro lado, nós estamos no meio de uma crise econômica gigantesca e que está afetando muito o mercado editorial. Então, inclusive a própria Geek, onde a gente está aqui, né, a Livraria Cultura, né, e as grandes livrarias. Toda a cadeia, né, das editoras, livrarias, todo mundo está envolvido nesse processo de trazer livros para as pessoas. Então fica essa pergunta, se de repente o financiamento coletivo não é uma maneira de driblar essa coisa, mas até que ponto... ela não piora a situação, inclusive ela não vai piorar a situação das livrarias e das editoras que estão numa descendência, né? Quer dizer, a vitória do Catarse pode ser mais um ponto da destruição do nosso ambiente editorial, Gabriel? De maneira alguma. Jogamos a bomba. Joga a bomba no colo do menino. Eu joguei um dado agora. Eu joguei 2d6 com uma bomba pra você. Você rola o seu D20 e você vê o que você responde.
Bom, não vai ser. A vitória do Catarse não é a ruína do mercado editorial. O mercado editorial já está em ruínas e precisa se reinventar, e o Catarse pode ser um aliado nessa reinvenção do mercado editorial, nessa inovação do mercado editorial. A gente acredita muito nisso. Então, o que a gente está vendo agora no financiamento coletivo nacional e no financiamento, que é um reflexo do que aconteceu no financiamento coletivo mundial nos últimos anos, é que editoras, muda-se o perfil do realizador. Então, o realizador é a pessoa que tem um projeto criativo que vai fazer via financiamento coletivo. Esse é como a gente chama, o realizador. O realizador, antigamente, era só esse cara aí, do quadrinho independente, que fazia um projeto lá que queria captar seus 5 a 15 mil reais para viabilizar uma ideia que ele tinha, que estava engavetada e que ele queria produzir. Que a gente viu aqui no Brasil muitas vezes essas ideias serem compradas por editoras posteriormente. Acontece muito. Acontece muito. Inclusive gente que surgiu pelo financiamento coletivo e ninguém nem sabia de onde vinha e acabou depois fechando contrato com o editor, etc. E aí agora a gente está vendo uma mudança do perfil de realizador, que a gente mantém esses independentes, e são projetos que são muito queridos pra gente, que a gente cuida, que a gente dá atenção, que a gente, enfim, que a gente apoia e suporta, mas que está se mudando para uma profissionalização do financiamento coletivo. Por exemplo, em 2014, se não me engano, eu posso estar errado nesse ano, ou foi 2014 ou foi 2015, a Fantagraphics, que é uma editora norte-americana muito famosa e muito popular por títulos independentes, inclusive, fez um financiamento coletivo que viabilizou o catálogo deles do ano. Então eles criaram um financiamento coletivo via Kickstarter, uma plataforma americana, e a partir desse financiamento coletivo eles falaram, olha, a gente tem X títulos para publicar. Se a gente conseguir captar X vezes 2, a gente vai publicar X vezes 2 títulos. Então eles publicaram o catálogo do ano inteiro usando o financiamento coletivo como recurso, usando uma narrativa muito transparente, falando, olha gente, o mercado não está tão fácil assim, mas a gente sabe que tem gente aqui que gosta do que a gente faz, que está disposta a suportar o nosso trabalho, então a gente viabiliza isso. A gente tem agora, nesse momento, enquanto gravamos, a online agora um projeto da editora Aleph, que é uma editora considerada uma das grandes editoras do Brasil, que criou um projeto especial que só podia ser viabilizado via financiamento coletivo, a 2001 Odisseia do Espaço, que é uma edição de luxo, de colecionador, do 2001, comemorando os 50 anos do livro, e que vai ser publicada só via financiamento coletivo. E essa campanha está indo super bem, teve uma reação incrível do público que decidiu que essa era uma boa opção para a Aleph, né? Então a gente está vendo essa mudança. O que eu acredito e o que acreditamos no Catarse, que o financiamento coletivo ele vai ser um aliado tanto para as editoras, quanto para os autores independentes, quanto para qualquer criador, para que possa ser possível, para que se faça possível a distribuição de coisas que não seriam possíveis de outra forma. Inclusive ontem chegaram lá em casa os 2 projetos da figura que eu apoiei no Catarse, Perfeito. O Morte Cinder e o como é que é o Crimes e Castigos do Carlos Nini, que são histórias argentinas sensacionais e que nunca tinham saído no Brasil. Morte Cinder é da década de 70, eu acho, 60. E o Carlos Nini é um cara que foi publicado na América Latina inteira, menos aqui. Menos aqui. E aí o pessoal da figura olhou e falou assim, olha só que interessante. É uma maneira também de você testar, para você entender se existe público para isso. Não tem risco você colocar um projeto no Catarse, a não ser um risco muito mínimo de marca, porque se o projeto não funciona, não é viabilizado, você não vai acabar com a sua credibilidade no mercado. A gente tem um caso muito legal da editora Wish, uma editora de livros, de romances e tal, e ela tem acho que 8 projetos publicados no Catarse agora, e 2 desses projetos não foram financiados. E tudo bem, porque aí todo mundo recebe o dinheiro de volta, ninguém fica chateado, e a editora vai lá e muda a estratégia dela. Isso acontece bastante. Então, o financiamento coletivo ele aparece como uma maneira de você conseguir entender se existe público para o que você está querendo oferecer, e se você oferece e existe público, você viabiliza projetos que não seriam viabilizados de outra forma, como é o caso do Morte Cinder e dessa coletânea do Carlos Nini. E nesses anos, assim, em números absolutos, você diria que atualmente tem quantos projetos no Catarse que estão para incentivar produções de quadrinhos? Números de quadrinhos, especificamente? Eu sei que a gente arrecadou, no ano passado,
de arrecadação, a gente chegou a quase 2 milhões de apoios, de reais em apoios em quadrinhos. Eu acho que foi em torno de 700 projetos financiados, uma coisa assim. 700 projetos em publicações, contando quadrinhos, tá? Esse ano a gente está caminhando para mais ou menos o dobro disso. E aí tem essa questão de o mercado está em colapso? Sim. A gente está numa crise financeira enorme? Sim. Acontece que até esse momento eu acho que o público não tinha entendido que existia a possibilidade de você financiar o seu projeto via financiamento coletivo. E a gente teve um crescimento, por mais que a crise econômica se agravou no ano passado, a gente teve um crescimento de, se eu não me engano, aí eu não vou dar esse número, mas foi um crescimento de acima de 100% em projetos de quadrinhos de 2016 para 2017. Quadrinhos e jogos, que é outra categoria que eu cuido. Então, existe um público que consome esse tipo de conteúdo e que está disposto a fazer, e que está disposto a fazer esse universo, esse mercado acontecer. É isso que a gente chama de comunidade. Hoje em dia, mais de 40% dos apoios que acontecem em qualquer projeto de quadrinhos vem de realizadores recorrentes, ou seja, pessoas que já apoiaram outras coisas. Então a gente percebe que está se criando uma comunidade em torno do financiamento coletivo e que as pessoas voltam para viabilizar o projeto. Eu tenho uma conhecida que separa 5% do orçamento mensal dela só para apoiar projetos que ela acha interessantes no Catarse. Um visitante não é nem dos projetos, é um visitante do site, é um visitante do Catarse que vai lá para o que tiver. Isso, entra lá, olha a categoria de quadrinhos, fala, eu quero apoiar esse projeto. De consumo pessoal, Lula, você que é um ávido circulante de livrarias, você que está tentando ajudar a crise a acabar, você pode ir naquilo que não vai afetar a alimentação dos seus filhos. Quanto que você tem gasto em Catarse, ou pelo menos quanto que você encontra que seu orçamento pulou para lá também? Eu não tenho gasto muito em livros em geral, né? Porque, enfim, nós estamos numa situação... Então, assim, às vezes a gente... Aparece uma grana, a gente vai lá e começa a ir atrás das coisas. Agora, recentemente... Teve o Lelis. Tem pelo menos uns 4 projetos do Catarse que eu entrei. Esses 2 da figura, o Lelis, João, que você me obrigou. João, já são 5. Tem o outro que é o Pontos Ilustrados, meu amigo Bruno. Quer dizer, tem... E é engraçado porque, de certa forma, a compra por impulso funciona. Assim, a internet tem esse negócio, né? Você olha lá, olha o videozinho, acha lindo e aí é muito fácil apertar um botão. E realmente, assim, existe essa sensação também de estar fazendo parte de uma coisa que não aconteceria se você não estivesse dando aquela força, entendeu? Quer dizer, sei lá, o próximo Quintanilha vai sair. Mas aquele projeto daquele cara talvez não, entendeu? Talvez não chegue até as pessoas. Sem contar que existe aquela coisa narcisista de ver o seu nome na lista de apoiadores. O pessoal de Uberlândia foi tudo Catarse? Foi. Porque é muito legal. Os três, né? O Romário, o Raiz e o Zé... Esqueci o nome dele. Desculpa, Zé. É o do Rainer, é o... Sim, o Rainer fez também o... Ele tá fazendo o segundo agora no Catarse. Ele fez o primeiro, que era o Cacheta, né? Quem matou Cacheta. Sim, mas não era do Cacheta que ele tá vendo, e agora ele tá no do Zé qualquer coisa. Porque é uma coisa... Porque assim, se você pensar mesmo no mercado editorial, essa mudança... Você ainda tem as grandes editoras trabalhando em algumas capitais do Brasil e você tem que dar um jeito de fazer com que o editor conheça o trabalho, que o editor confie no seu trabalho, que você faça, enfim, que você tenha que ter um trabalho de contatos e de rede e tudo mais, que um Catarse, na verdade, faz com que você viabilize com a sua turma. Yes. Porque eu não lembro... Eu não faço ideia das mesas dos independentes em bienais anteriores, mas eu não sei, por exemplo, que facilidade você teria para encontrar uma galera que não está num dos grandes centros já produtores de quadrinhos do Brasil, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Salvador, e é isso? Recife. Não sei. Recife. Tem o pessoal de Recife, que é muito forte culturalmente em qualquer coisa que você pode imaginar. Mas de repente você tem a mesa de Uberlândia Isso. com 3 pessoas. Não é que tem uma mesa de E Uberlândia. os 3 são bons pra burro, né? Exato. Assim, não é Não é que tem uma mesa de Uberlândia e tem um neguinho perdido lá que ele não veio de uma das capitais dos estados. É uma mesa com 3 caras. E os 3 financiados. E os 3 financiados. A gente gosta de brincar que o Catarse, a internet, mas o Catarse também, estão substituindo o que era há 20 anos atrás o Zine, a distribuição de zines. Porque esse pessoal, há alguns anos, há 20 anos, era o pessoal que estava distribuindo zine na feirinha, que tinha uma feira que o cara ia para a capital do estado dele e levava ali os zines que ele xerocava e fazia essa produção. Hoje em dia a gente tem a produção gráfica mais facilitada, de print e gráficas rápidas digitais. Mas isso, enfim, ninguém usa essas gráficas para produção de conteúdo grande, mas a gente tem a produção gráfica facilitada e agora a gente tem o financiamento facilitado, a viabilização desses projetos facilitados via financiamento coletivo. Tô pensando do ponto de vista do independente, por outro lado, tem uma coisa, você precisa ficar conhecido de alguma maneira, né? Quer dizer, de certa forma, você pode até começar fazendo zine para depois ir para uma coisa maior. Não sei também, nunca tentei. Mas a sensação que eu tenho um pouco é essa também. Eu tenho a impressão que tem muita gente que acaba entrando de cabeça num financiamento coletivo achando que vai conseguir muita grana e isso não vira. Isso já teve alguma repercussão negativa para vocês? Não? Não. De forma alguma. Difícil, eu imaginei. Mas... A gente costuma dizer, nós da equipe de comunidade do Catarse, que é impossível você viabilizar qualquer projeto via financiamento coletivo. Você precisa saber como funciona a mecânica. Você precisa estudar antes, você precisa adquirir uma rede de pessoas que vão apoiar o seu projeto. Quem tem amigos tem tudo, rapaz. Exatamente. Que começa via seus amigos e sua família e chega em outros círculos a partir dos contatos que essas pessoas fazem e tem esse processo realmente de viralização do seu trabalho de certa forma. E você tem que construir essa rede, aquecer essa rede, você tem que fazer uma campanha que faça sentido, que tenha uma narrativa que seja transparente, que você consiga atingir as pessoas que também acreditam na sua ideia do que é... por que esse projeto precisa estar no mundo. Mas se você consegue fazer isso, o que não dá trabalho, mas não é difícil. É diferente de dar trabalho de ser difícil. E aí se você consegue... Porque antes era impossível, né? Exato. E hoje é possível. É bem possível. Só dá trabalho. Então se você consegue... Exemplo, o Rainer Petter, que sai lá de Uberlândia, publica um webcomic que foi o Quem Matou Cacheta, que foi um webcomic muito popular, porque também a narrativa gráfica desse cara é um outro lugar, assim. E ele consegue fazer uma coisa que é moderna, que é diferente, e ele atinge o público dele a partir desse webcomic, e aí depois ele viabiliza com o público que ele já adquiriu. Então, é possível você fazer todas essas coisas se você entende a mecânica de financiamento coletivo. Se você não consegue viabilizar o seu projeto, muito provavelmente você não fez a lição de casa de como divulgar a sua campanha, de como aquecer essa rede de apoiadores, de como utilizar a própria mecânica de financiamento coletivo para impulsionar a divulgação do projeto. Então, se você não faz essa lição de casa, realmente fica mais difícil de viabilizar. Sem nome e conseguir viabilizar um projeto incrível e conseguir publicar o seu quadrinho independente via Catarse, se você segue algumas diretrizes. Assim. Fora as coisas que vocês já colocam no site, que já está no manual de utilização do Catarse, leia as informações aqui e descubra como você pode empreender. Vocês conseguem identificar, especialmente nos projetos que falharam, que não conseguiram, fora a questão da rede de amigos, quais são os principais erros que as pessoas cometeram quando elas lançaram projetos para que isso não fosse viabilizado, para que isso tivesse dado errado? Sim. Um projeto de financiamento coletivo, ele funciona... Você tem 2 momentos da sua campanha que são os momentos cruciais da campanha, que é o início da campanha e o final da campanha. Então, digamos que você tem uma campanha de 30 dias, os 3 primeiros dias e os dias 27, 28, 29 e 30 são os dias mais importantes da sua campanha. É nesse momento que você tem que focar a sua atenção. Você tem que construir uma narrativa da campanha que faça sentido para que as pessoas apoiem tanto nesse início quanto no final.
Pro início, então quem falhou foi quem não cuidou disso. Pro início você tem que fazer uma coisa que a gente chama de pré-campanha, que é o seguinte: um mês antes da campanha estar no ar, você está aquecendo sua rede, seja ela pelo Instagram, Facebook, redes sociais, seja ela no boca a boca, indo em eventos. Ou carta, né? Se você é vintage. Exato. Falando, gente, dia 30 vai entrar meu projeto no ar. Saibam disso. Gente, faltam 10 dias para o meu projeto entrar no ar. O projeto é assim, você vai liberando materiais. O João fez isso muito bem agora com a campanha do Parafuso. Tem esse material aqui, vai ter essa outra coisa. Ele fez parcerias com outros quadrinistas. Eu comprei pra ter o meu herói. Eu juro que eu comprei. Eu tenho o meu também. Eu vou ter o meu herói. Esse é o meu motivo. Eu não vejo a hora de ficar pronto o meu. Vou botar de perfil, já falei pro João, vou botar de perfil no Facebook. O meu foi um dos primeiros. E aí, ele fez isso. Então ele oferece recompensas que são interessantes. Aí tem o desenho de recompensa que é importante. Você tem um herói seu, sabe? Ou uma recompensa que é exclusiva, com um desconto exclusivo. Então você tem que ter um desenho de recompensa bom. Você tem que avisar isso para as pessoas antes da campanha estar no ar. Porque no primeiro dia de campanha, você precisa garantir esses apoios que já estão garantidos. Estou fazendo coelhinhos voadores aqui, com as minhas mãos. Quais são esses garantidos? É o da sua família, dos seus amigos, das pessoas que já vão apoiar esse projeto de qualquer forma. Essas pessoas têm que estar no primeiro dia. Porque fazendo isso, você garante uma boa visibilidade dentro da plataforma do Catarse, porque a gente tem um algoritmo que vai entender que você está indo bem no primeiro dia de campanha, isso vai subir, vai ter destaque no seu card de projeto. Porque você conseguindo financiar 10, 15, 20% nos primeiros dias de campanha, você garante que a campanha vai ser bem sucedida no final, de acordo com as estatísticas. Então, você ter uma pré-campanha que avise as pessoas que nesse dia é o dia que elas precisam apoiar para que o seu projeto seja viabilizado, é importante. Depois disso, você precisa ter recompensas que sejam interessantes e que sejam exclusivas e que ofereçam exclusividade para as pessoas. Por exemplo, ter o seu nomezinho ali no projeto. Dentro do financiamento coletivo... Eu devo dizer que eu fiquei muito chateado quando eu apoiei o livro de fotografias dos mutantes e não tinha os nomes no livro. Eu falei, mas eu queria ver meu nome no livro. Essa é uma recompensa que faz todo sentido, porque eu fiz parte desse projeto, eu consegui financiar esse projeto. O apoiador se sente parte daquilo. E isso é incrível. Co-producer, né? Co-producer. Co-producer total. A gente tem casos de webséries que são financiadas por financiamento coletivo e nos créditos você tem o nome de todas as pessoas que apoiaram, porque é isso, essas pessoas ajudaram aquilo a virar realidade. Então, essa relação que você desenvolve com o seu público, ela é muito mais forte. Eu estava ontem numa conversa com o Gustavo Borges, que é o autor do Pétalas e agora do Cebolinha, que vai sair. Cebolinha e do Escolhas e um monte de coisa, Morte e Crença. Exatamente. O Gustavo estava falando para mim, cara, eu gosto muito de fazer financiamento coletivo porque eu consigo transformar o hábito de escrever, a atividade de escrever, que é uma atividade solitária, numa atividade coletiva. Porque as pessoas estão envolvidas dentro do projeto junto comigo. Para mim, essa é a narrativa do financiamento coletivo. Quem falhou foi quem não conseguiu entender isso. Quem não conseguiu entender o que era uma comunidade, como é que você acessa essa comunidade, como é que você está presente nessa comunidade e que não conseguiu entender que o projeto é construído coletivamente, que você precisa dessa comunidade para funcionar. O Catarse, então, se o Catarse, de certa maneira, está revolucionando então a produção de quadrinhos no Brasil e acredito que também a produção de jogos, né? Porque você faz parte dessa parte também. Então, e onde mais o Catarse cresceu monstruosamente, que só por curiosidade, né? Perfeito. Porque só pra gente saber, assim, onde mais o Catarse está fazendo essa revolução? As principais categorias do Catarse em arrecadação hoje são, em primeiro lugar, música, porque música é tradicionalmente uma forma de arte. Bota mais uns numerozinhos naquelas coisas que eu apoio no Catarse, que tem uns projetos de música que eu esqueci. Perfeito. Música, porque tradicionalmente é um fazer artístico que tem comunidade, tem fãs. Então a gente já viabilizou o DVD do Dead Fish, o disco da Ana Vitória, que é aquela dupla goiana, duas meninas de música pop. Elas viabilizaram o disco delas via Catarse, ganharam um Grammy Latino por esse disco, que foi viabilizado via Catarse. Que portfóliozinho, hein, seu Catarse? O Letrux, que é uma banda também que ficou bem popular ano passado, o Lineker, que é um outro artista, tudo isso foi viabilizado via Catarse. Então, música, artes visuais, fotografia, livros, a categoria de publicações no geral, e
Tô esquecendo alguma coisa? Cinema e audiovisual também costuma ter grande. Só que assim, o que realmente a gente observou um crescimento grande são as categorias de histórias em quadrinhos, jogos, tanto RPG quanto jogos de tabuleiro, e publicações no geral. E aí publicações entram livros sobre música, livros de fotografia, livros de, enfim, uma diversa gama de publicações. E agora, uma curiosidade forte em relação àqueles que conseguiram ser publicados. Vocês têm uma sequência, vocês têm noção desses projetos que foram viabilizados por vocês? Quais projetos existem além do Catarse? Porque é isso, eu sei que o projeto, a primeira publicação lá que o autor fez foi pelo Catarse, mas essa publicação depois teve, graças a essa primeira, ela teve uma segunda, uma terceira edição, uma quarta edição, ela foi para livraria, ela foi para algum outro lugar ser vendido, ou ela sobreviveu ao seu momento Catarse nunca mais. E nunca mais. Uhum. Você sabe desses dados? A gente eu não tenho isso como números, e isso também depende muito do perfil do autor. Tem autores que preferem usar só o Catarse. E eles vão continuar usando o Catarse porque é isso que é suficiente para a viabilização do projeto dele, e ele acaba distribuindo em eventos, Comic Con Experience, Bienal de Curitiba, FIC, enfim, eventos. O Hiro Kawahara é um exemplo disso. Mas ele saiu pela SESI, né? Saiu, mas esse projeto foi adquirido pela editora SESI depois de estar financiado no Catarse. E aí a SESI pegou esse projeto e publicou da maneira como o Hiro tinha editado. Porque o Hiro, para ele, esse autor específico, gosta de ter muita liberdade na edição. E ele optou pelo Catarse para ter essa liberdade. O Anui do Lelis, que saiu, tinha apoio no Catarse, depois saiu pela SESI, também saiu igualzinho. Exato. Não tem o nome de apoiadores, mas o resto é livro ao mesmo. E a gente tem casos como o próprio Gustavo Borges, que financiou seus primeiros quadrinhos via Catarse, e aí foi contratado por uma grande editora para fazer um outro trabalho, e está lançando Cebolinha agora via Graphic MSP. Então as duas coisas acontecem. Tem muitas editoras que observam títulos no Catarse que são populares e viabilizam a produção e distribuição desses títulos, sai com o selo da editora, mas basicamente é o projeto que foi financiado via Catarse. A gente está com o caso do Felipe Nunes agora com Clean Break, vai ser pego por alguma editora, não sei qual. Enfim, tem várias outras coisas nesse sentido. Então depende muito muitas vezes depende do autor, mas assim, tem autores que realmente preferem continuar só no Catarse e distribuir para o público deles com eventos e uma distribuição mais artesanal, por assim dizer. Uma exclusividade, né? Exato. Essa edição que você está comprando é exclusiva, só vai ter agora. Isso. Compre esse edital especial. Que é uma das grandes narrativas do financiamento coletivo, né? A exclusividade. Eu tenho exclusividade em ter meu nome ali, então uma coisa que não aconteceria de outra forma, gera um senso de urgência por conta disso. Eu realmente já ouvi de quadrinistas famosos, inclusive, que não pretendem trabalhar mais com editora, só projetos no Catarse. Sim. Por outro lado, Gabriel, eu fico pensando nisso, isso é uma coisa que acontece em vários aspectos da produção cultural hoje em dia. Eu penso nisso em música também. A possibilidade de você criar um projeto e botar ele na rua é muito maior, né? Sim. Tanto por causa da facilidade das tecnologias, quanto pela existência de coisas como o Catarse. Por outro lado, você, pensando nos independentes, perde um pouco a figura do editor, daquela pessoa que guia o autor e fala, olha, isso aqui tá mais legal, isso aqui nem tanto. Como é que você vê isso? Concordo com você. Acho que é aí que entra o debate da qualidade, porque na verdade a figura do editor, ela às vezes é desconsiderada e é uma das pessoas mais importantes para garantir a qualidade de um material. E que o Catarse não se mete no processo. De maneira alguma. O Catarse, inclusive, é uma plataforma aberta. Se você quiser entrar lá agora e fazer uma campanha para você comprar fralda para sua filha, você pode. A gente só não vai dar destaque para essa campanha, mas você pode. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo por recompensa, então a gente sugere que você ofereça alguma recompensa para as pessoas. Mas nossa, se fosse uma campanha de fralda para minha filha, a recompensa para vocês é a existência dessa minha filha. Dessa filha, perfeito. Que eu
Que ainda não existe. Que ainda não existe, desculpa. Não vai existir. A não ser que minha esposa esteja me esperando com alguma surpresa quando eu voltar pra Curitiba que eu não tô sabendo. Beleza, mas você entendeu o que eu quis dizer com isso? Sim, senhor. E aí, você pode fazer isso. Então, ela é aberta, a gente não tem nenhuma curadoria. Já teve, hoje em dia não tem mais, uma curadoria de projetos que entram no Catarse. Então, qualquer um pode viabilizar seu projeto ali. Como eu vejo a questão do editor, eu tenho visto cada vez mais os autores que são realmente preocupados com isso, se profissionalizando e buscando editores e colocando isso dentro do orçamento de projeto. Tem um caso muito legal agora de um amigão meu, que é o Edson Bortolotti. Ele lançou uma história em quadrinho chamada Maré, que o lançamento é agora sábado na Ugra, inclusive, no dia que a gente está gravando isso. Provavelmente já passou no dia que isso for publicado. E o Edson, ele escreveu o quadrinho inteiro, estava pronto para ele enviar, e ele passou esse quadrinho por um processo de editoração, entregou na mão de editores amigos dele, e ele refez o quadrinho todo, porque ele falou, não, agora eu entendi melhor para onde essa história tem que ir. Então, eu acho que alguns autores, e os que estão entregando material de qualidade mesmo, eles não estão ignorando a figura do editor. E do revisor. Do revisor, eu tinha esquecido desse. Que aí quando a gente está nesse processo de feitura tradicional, aliás, artesanal, você pode fazer isso de uma maneira que fique ali menos profissional. Então você pode passar por uma revisão pelos seus amigos. Entrega seu texto para o seu amigo que ele revisa. Mas alguns projetos já estão contando dentro do processo de produção do quadrinho, com a edição e com a revisão ali no orçamento do projeto. E, de novo, não tem risco. Se não bater, devolve dinheiro para todo mundo e vida que segue. Maravilha. Gabriel, obrigado pelo seu tempo, por você ter topado conversar com a gente, tá? Eu agradeço o convite, fico muito feliz. E se você quiser fazer o seu convite para as pessoas que estão escutando o podcast, que talvez ainda não tenham o seu projeto no Catarse, se você quiser que elas... convida aí. Eu acho que é muito interessante passar por essa experiência, porque é uma adrenalina muito legal, você ficar apertando F5 toda vez, para ver se seu projeto foi financiado ou não. Experiência catártica. É uma experiência catártica. E eu acredito muito no poder do coletivo, de verdade. Tudo que eu faço tem um pouco a ver com isso. Então, é uma experiência de você se conectar com a sua comunidade. Então, eu acho que vale a pena. Se você tem uma ideia que está engavetada, que move seu coração de alguma forma, estuda um pouco sobre financiamento coletivo, que pode ser uma maneira de você viabilizar essa ideia, colocar essa ideia no mundo, se você acha que isso vai te fazer bem. Acho que é mais isso.